AgendaCast, episódio 43. E hoje nós vamos iniciar uma série para maratonar, mega especial, sobre a Portaria 1467 de 2022. Uma portaria de extrema importância. Para vocês terem ideia, possui 285 artigos, 18 anexos, consolida vários entendimentos, normativas e outras portarias do Ministério da Previdência sobre organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Então, é sobre o RPPS em sua totalidade. E eu estou aqui com um convidado que vocês já conhecem, que já veio de uma sequência de séries e episódios e sempre contribui muito com a AgendaCast. Estou falando dele, Éder Moraes. Bem-vindo novamente ao AgendaCast. Tava com saudade já. Pulou só um episódio. Olha só, um episódio já fica com saudade. Já estava me sentindo preterido. Falei, não vai me chamar mais. Mas isso é bom, gerar esse sentimento, a ansiedade para estar aqui. Mas é bem legal. Valeu. Deixa à vontade para as considerações iniciais. Falar da 1467, né? Falar da consolidação das leis previdenciárias, vamos assim dizer, né? Quase uma consolidação das leis trabalhistas. Na verdade, a pegada é a mesma, né? A mesma ideia. A mesma ideia. Você tem um repositório único ali de todas as legislações. Isso. Então, sobre assim, o tema. É muito interessante porque às vezes as pessoas colocam tipo assim, mas a 1467 veda tal situação, a 1467 manda fazer de tal forma. Não é que a 1467 manda fazer assim o assado, né? Na realidade, a 1467 não manda fazer nada. É como se fosse assim, melhores práticas para serem seguidas para a organização e funcionamento dos RPPS. Exatamente. Seria mais ou menos como um tribunal de contas, né? É uma questão de organização de estrutura, para dar entendimento, para dar clareza a um texto que já traz ali o embasamento todo certinho que está na lei. E por que a 1467 é tão importante assim para os RPPS? Ela é o farol, né? Como eu coloquei aqui, normatiza. Então, o que a 1467 fez? Ela trouxe, né? Ela consolidou, ela veio depois da 464, né? Ela consolidou todas as informações relacionadas à Previdência, né? Então, ela traz definições, os critérios, boas práticas, recomendações, modelos, né, como, por exemplo, o anexo que trata da CTC. Então, sempre que há uma atualização do CTC, 1467 é atualizada e traz esse anexo de um modelo de CTC. Então, ela vem, de fato, com essa situação para trazer tranquilidade ao RPPS na forma de aplicar da melhor forma possível as legislações relacionadas à Previdência, né, para exercer o maior controle sobre essa situação. A lei do RPPS, ela não traz esse nível de detalhamento, não traz modelos, não traz essas questões que a portaria traz. Como aplicar. Exato. Então, assim, na ausência da legislação do RPPS com essas previsibilidades todas, recorre à portaria 1467. Exatamente. E seguindo a portaria 1467, ela está no caminho certo. Podemos colocar assim? Podemos dizer que sim, né? É fato que depois da 103, né, os temas foram desconstitucionalizados, trouxe muita dúvida. Então, assim, a 1467 ela vai seguir como um farol, não é que ela vai caber exatamente e na sua totalidade dentro da legislação do seu RPPS, né? Você vai ter que começar a fazer analogias com o que é permitido e o que não é, o que é vedado, de acordo com a sua lei, mas sempre olhando para a 1467. Porque, se você olhar bem, os parâmetros que podem ter mudado, uma coisa ou outra, né? Sim. Mas, a grosso modo, a didática, a materialidade, a situação é tudo linear, é base. Copiou e colou e editou um pedacinho ali para preservar a particularidade do seu regime, do seu ente federativo. Então a 1467 ela vai funcionar para todos, mas eu não posso fazer uma leitura isolada, né? Eu tenho que respeitar parâmetros de contagem, tenho que respeitar o que está previsto na lei do meu ente federativo, do meu RPPS. E aquela questão, podemos colocar a portaria serve como um GPS. Exatamente. Quero chegar no ponto que um RPPS que funciona bem, que é bem estruturado, né? E aí, que caminho que eu vou seguir? Eu programo no GPS, eu sigo aquele caminho para eu chegar naquele resultado. Exatamente. Então, assim, a 1467, ela te permite, de certa forma, criar checkpoints. Sim. Né? Você está aqui. Bom, agora eu vou mais um passo. Estou aqui, Exatamente. vou mais um passo, estou caminhando aqui. passo a passo e Exatamente. chega no resultado muito. E ela é muito atualizada, bem bacana. né? Ela vem sendo atualizada constantemente. O último foi por conta do pró-regularidade,
que criou mais anexo nela lá. Que foi o último episódio nosso, inclusive, Exato. sobre esse tema, e foram os 2 últimos anexos incluso, Muito e bacana, inclusive. e o artigo 281A que trouxe, né, pró-regularidade. Exatamente. Então aí a gente já fica aguardando mensalmente, né? A cada 15, 20 dias, dando uma acompanhada na imprensa da União para ver se sai alguma As alteração. atualizações. Exato. O capítulo 1 da portaria trata sobre definições. Por que que esse capítulo é tão importante para o entendimento do próprio RPPS e das normas que regulam? Vamos fazer uma analogia com um artigo científico, né? Com um TCC. Quando você vai construir alguma coisa, você está no seu glossário. Tá? O que significa isso? O que significa aquilo? Porque durante o texto eu não vou ficar repetindo. Sim. Né? Então eu vou falar lá o que significa o que significa RPPS? Regime próprio de previdência social. No texto eu vou falar RPPS, RPPS, RPPS. Vou falar várias vezes de segurado, vou falar de cargo efetivo, vou falar de caráter contributivo. Quem que é segurado? Então, ele vem já trazer isso aí. Ó, entenda de início, para a gente poder começar a conversar, vamos trazer base comum de conhecimento, vamos trazer uma equidade de conhecimento, né? Então eu vou te trazer um conceito, vou te trazer definições, e a partir daqui eu não vou te explicar mais quais são as definições relacionadas a esses temas, né? Então, por isso que ele traz essa questão logo na introdução dos conceitos, né? Vamos então introduzir esses conceitos. Vamos colocar assim. Vamos conceituar. Exato. Então, no artigo 2º do capítulo 1, ele traz vários conceitos e inicia com ente federativo, RPPS, unidade gestora, representante da unidade gestora. Fala um pouquinho sobre definições desses itens. Interessante. Eu vou deixar o ente federativo por último, tá? Depois eu explico o porquê. A unidade gestora é o responsável, né? É a estrutura responsável por gerir o regime próprio de previdência social. Essa unidade gestora pode ser um instituto, pode ser uma autarquia, pode ser um fundo. Quem é o CNPJ responsável pela gestão do regime próprio, né? Então essa é a unidade gestora, é a UG. Então eu vou ter o número dessa UG junto ao Tribunal de Contas, junto à Secretaria da Previdência. E o representante da unidade gestora é comumente investido no cargo de presidente, né? Dos institutos. Diretor-presidente, cada um às vezes usa uma nomenclatura. Exato, tem a denominação a depender do ordenamento jurídico que aquele determinado setor vai ter. Então eu tenho presidentes, diretores, secretários adjuntos, próprio secretário que é responsável pelaquela unidade gestora. O ente federativo, se você for olhar, a análise a gente faz em 2 camadas. Uma camada constitucional, né? E uma camada voltada para 1467, vamos colocar assim. Então, quem é o ente federativo? É o município, é o estado, o Distrito Federal e a própria União. A federação, ela é um ente da federação, ela é o ente federativo maior. Na estrutura da 1467, eu tiro a União. Então, você pode até ler lá que ele coloca, na 1467, no artigo 2º, que a União é um ente federativo. Sim. Só que quando você vai trazer essa normatização, pós-emenda 103, a gente pode considerar que ela extinguiu o RPPS da União. Ela não existe mais, porque foi desconstitucionalizado os temas. Saiu-se de uma privativo da União, então eu acabei com esse RPPS da União. Então ali eu trago as orientações, a fiscalização, a normatização para estados, o Distrito Federal e os municípios. Porque hoje o RPPS, responsável pela gestão passivo previdenciário, dos ativos de todos os servidores da União, hoje ele não está diretamente relacionado ao Ministério da Previdência, ele tem como se fosse uma autofiscalização. Óbvio que a CGU e o TCU estão ali para fiscalizar a gestão dessas pessoas, desse passivo. Mas aquilo que se aplica de normas que a 1467 traz aos RPPS não se aplica à União. Né? Não se aplica à União. Porque como que a União vai se autofiscalizar? Ela vai emitir seu próprio CRP? Ela vai... Não, é a questão de você advogar em causa própria. Exato. Vou fiscalizar. Ela vai se fiscalizar. Ela tem esse caráter de autofiscalização. Sim. Então, quando a gente coloca essa questão de ente federativo dentro do conceito da 1467, exclui-se a União. Tá? Os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? Por isso que eu pedi para deixar ele por último, para a gente não causar confusão com a unidade gestora e o representante da unidade gestora. E também não posso confundir o representante da unidade gestora com o representante do ente federativo. O representante do ente federativo é o chefe do Poder Executivo. Sim. No ente, né? E o da unidade gestora está ali abaixo, numa qualidade talvez quase autônoma, quando eu não tenho um fundo contábil que é diretamente ligado a uma secretaria, né? Mas eu tenho ele numa figura subsidiária ao chefe do poder, até porque quem nomeia e exonera ali
via de regra, o chefe do Poder Executivo. Ressalvados onde eleitos, Exato. que aí são a minoria e não a maioria dos RPPS. RPPS... Regime próprio de Previdência Social. E não podemos confundir, é que é até interessante, as normas que estão aqui se aplicam ao regime próprio de Previdência Social. Tá? 1467 não normatiza regime de previdência complementar, muito menos o sistema de proteção. Exclusivamente a RPPS. Exclusivamente o RPPS, exatamente. E nós temos também, falando de conceitos no artigo 2º, relativo a segurados, beneficiários, benefícios. Gostaria que você falasse deles. E mudou alguma coisa em relação ao que era antes da portaria 1467 e após a 1467? Não houve mudança, na realidade ela reafirma, né, esses conceitos assim. Isso estava implícito ali no artigo 40 da Constituição e a 1467 trouxe reforçando isso. Segurado são servidores ativos, titulares de cargos efetivos. Esses são considerados segurados para 1467. Beneficiário são servidores aposentados, os pensionistas, né? E os dependentes ali que acabaram recebendo algum tipo de benefício. Então, ele faz essa separação. Vai falar, mas se ele é beneficiário é porque ele é segurado. Mas em termos de conceito, de definição, a 1467 ela quebra isso. Ela separa quem é segurado de quem é beneficiário. Eu sou segurado do regime enquanto eu estou contribuindo para este regime. Eu não estou recebendo nada. A partir do momento que eu passo a receber algo, eu sou considerado... Eu passo a receber benefício? Eu passo a ser considerado beneficiário. Até a questão da seguradora, né? Vamos fazer uma analogia. Exato. Enquanto eu estou ali contribuindo para um seguro, é uma situação. Quando acontecer uma eventualidade, eu preciso ter acesso àquele valor, é outra situação que assemelha na questão da RPPS. Aí você pode me questionar assim, tá, Éder, mas quando ele se aposenta ou quando ele tem uma pensão, ele continua contribuindo. Isso não faz ele permanecer com um vínculo de segurado? Não, porque quando ele está aposentado e ele continua a contribuir, essa contribuição ela já não tem mais um caráter contributivo obrigatório de filiação a regime. É mais mesmo por uma questão de solidariedade ao regime. Fortalecer o regime e contribuir para o benefício de outros que aposentarão no futuro. Infelizmente, hoje a gente não está num regime capitalizado. Não, é repartição simples e solidária. E solidária. Então a gente paga pelos que estão aposentados, mesmo estando aposentado. Então, esse tipo de contribuição vertida pós a inativação, pós a concessão de um benefício, não pode ser caracterizada como premissa para que se mantenha um vínculo dessegurado ao regime. Ele é beneficiário do regime. Vemos que são definições imprescindíveis, de fato, para entender o RPPS em sua plenitude. É uma condição sine qua non para poder terminar a leitura da 1467. Exatamente. E para fechar o nosso episódio de hoje, vamos falar das definições posteriores a essas que nós falamos, né? Que aí entra cargo efetivo, carreira, tempo de efetivo serviço de exercício no serviço público, remuneração de contribuição. Vamos falar um pouquinho desses conceitos. Vou falando e se eu esquecer de alguma coisa, você vai me lembrando. Pode deixar que eu lembro. O cargo efetivo é aquele cargo instituído por força de lei. Então, o ente federativo tem que criar um cargo. Eu não posso criar um cargo enquanto chefe de executivo por decreto ali. Não vou criar esse cargo. Tem que ter um projeto de lei, tem que mandar para o legislativo, tem que ser aprovado. Então, eu crio um cargo efetivo. Podem observar que toda reestruturação, ela é feita mediante lei. Mudou a gestão, reestrutura a administração. O que eles fazem? Uma lei de reestruturação, que estrutura os cargos, as carreiras e etc. Exato. A carreira já é a organização desses cargos dentro da estrutura da administração pública. Inclusive, ela prevê, né, a situação de progressão, de evolução. Então, a carreira ela vem estruturar. Eu tenho uma carreira geral, que eu posso considerar a carreira administrativa. Eu tenho a carreira do magistério, voltada, né, para professores, coordenadores, assessores pedagógicos. Eu tenho a carreira da saúde, né, eu tenho a carreira do fisco. Então, a carreira ela vem estruturar os cargos. Então, eu tenho cargo e carreira. Qual que era o outro ponto mesmo? Aí já tempo de efetivo exercício. Exato. Tempo efetivo, o tempo de efetivo serviço público. Efetivo exercício no serviço público. Prestado aonde? No serviço público, né? Eu tenho que estar efetivamente a serviço público.
Não vou desconsiderar desse tempo licenças, né, para tratamento de saúde, licença paternidade, licença Faltas, maternidade. afastamentos, que são as licenças. Agora, alguns afastamentos podem ter dedução, sim, do seu tempo efetivo de serviço público, né? Eu posso contar do seu tempo de carreira e tudo mais. Então, isso aí eu tenho que observar a lei do ente federativo, especificamente o que o estatuto está dizendo, né? Quanto à questão do tempo de serviço público, ela é muito importante quando o segurado do regime pretende usar o direito de alguma regra de transição, né? Porque daí eu vou usar aquela questão da contagem de tempo ininterrupto. Ininterrupto, exato. Né? Então ela é muito importante nesse ponto. Éder, eu estou na prefeitura de Cuiabá desde 2000, tá? Passei num novo concurso público, contagem de tempo ininterrupto, vamos assim considerar, para o governo do estado, agora em 2025. O tempo meu de serviço público conta a partir de quando? Aí a gente vai ter que analisar se teve de fato tempo ininterrupto, né? Se tem tempo ininterrupto, como ele estava prestando serviço público no município de Cuiabá e ele agora está no concurso público no estado de Mato Grosso, eu tenho não tenho uma interrupção, eu conto desde 2000 até aqui. Isso valeria também para uma empresa pública. Mesmo vertido contribuição para o regime geral, ainda é um tempo de serviço público, porque eu tinha um concurso público para essa situação. Tá? Agora eu, Éder, por exemplo, trabalhei pelo regime geral como cargo comissionado, na prefeitura de Campo Verde especificamente, né? Fui contratado na realidade, lá 1900 bolinha. um tempinho atrás, faz bastante tempo, né? Eu tenho esse tempo na minha CTC, tá lá, Prefeitura Municipal de Campo Verde. Só que esse tempo não é um tempo de serviço público, porque eu não fiz concurso, eu não sou titular de cargo efetivo. Eu não tenho vínculo nenhum. Então, o tempo que você está comissionado em um cargo de livre nomeação e exoneração, não há contagem de tempo de serviço público nesse caso, tá? Tem que deixar bastante claro. Né? Essa definição ela é imprescindível, porque as regras para ter acesso à aposentadoria, todas exigem tempo, todas voluntárias, tempo de contribuição, na realidade, né? Exigem o tempo de efetivo exercício no serviço público. Isso. E aí, tem lá 20 anos, 10 anos, né? Dependendo da regra, tem ali a exigência. E essa questão é bastante interessante, como eu citei o caso de empresas públicas aqui agora, existe caso em clientes nossos, Hélida, que empresas públicas fecharam, foram extintas, e o Estado absorveu. Transformou essas pessoas antisseletistas agora em estatutárias. Só que esses servidores que foram transformados, mesmo estando no Estado antes de 2003... porque eles eram seletistas antes de 2003, transformaram em estatutários ali por 2005, foram por exemplo. estabilizados. Exato. Eles não têm direito à regra de transição. Por quê? A regra de transição, eu não estou dizendo que isso vale para todos os RPPS, tá? Vai depender da legislação. Precisa fazer uma análise RPPS a RPPS. Estou dizendo que é uma coisa específica desse cliente que eu tive contato. Qual é a justificativa que não existe regra de transição para esses servidores? A regra de transição é para abonar, abrandar, acalmar o coração daqueles que já estavam no tinha uma serviço expectativa. público, já estava com o pé no cumprimento dos requisitos da aposentadoria. Se eu fiz concurso para seletista, desde o princípio eu sabia que aquela regra não se aplicava a mim. Sim, sim. Então não há o que justifique eu aplicar a transição para esses casos. Para esses casos, tá? Mas volto a dizer, é um caso específico que eu estou trazendo como um exemplo. Não estou dizendo que esse tem que ser o entendimento de todo mundo, tá bom? Não, e pela nossa experiência com vários RPPS que nós atuamos, nós sabemos que em cada RPPS às vezes tem um entendimento, tem a sua legislação, tem às vezes um parecer referencial, tem ali as decisões daquele RPPS, que não se aplica necessariamente a outro RPPS. Como foi o caso do Estado do Pará, que na lei deles eles incluíram o artigo 98A, que foi daqueles da DCT, sim, né, sim. 20 e tal, criaram um redutor, lá no caso das aposentadorias dele, deu todo um tratamento especial. Isso não é novidade, não é inovação. Vários estados tiveram processos relacionados a essa situação, né? Inclusive teve ações que foram tramitadas no Supremo Tribunal Federal, onde teve efeitos modulados, quem estava aposentado ficou, quem já tinha expectativa de direito ficou, quem não tinha às vezes foi devolvido para o regime geral. Então é um caso de se analisar caso a caso, né? Se tem algum tipo de ADI envolvida nesse caso. Então é bem assim, uma análise personalíssima ali daquela situação, é o retrato do momento do seu regime. Sim. Remuneração de contribuição do cargo efetivo. A remuneração de contribuição. Na realidade, primeiro que a remuneração de contribuição, ela tem que ser a remuneração do cargo efetivo, que é uma remuneração que tem que estar previsto em lei. Em lei, exatamente. Então eu vou contribuir sobre aquilo que é do meu cargo.
que é o que eu posso levar para aposentadoria enquanto paridade, ou o que seria a média, né? Quando a gente vai trabalhar com média, já não faz muita diferença se tá ou não tá na lei, se é ou não é do cargo, porque é média das contribuições. Sim, Contribuir então leve. tudo que é remuneração de contribuição. Por isso que a gente pode observar também que na evolução da legislação previdenciária, já não se ouve mais falar em efetivo tempo de serviço público, tanto tempo no cargo, tanto tempo na carreira, porque a maioria está saindo por média. Então não faz muita diferença, né? Porque a preocupação era, eu tenho ali 30 anos como técnico, como assistente, como alguma coisa nesse sentido, e nos últimos 5, 6 anos eu passei para auditor da Fazenda Pública, né? Eu sou fiscal, vou lá com uma remuneração lá em cima, saio de 10 para 40. E aí em 3 anos eu estou aposentado com 40, sendo que eu passei a minha vida inteira contribuindo em cima de 10, de 12, de 5, de 6, né? Então eles tinham essa preocupação de tempo na carreira, tempo de efetivo serviço público, tempo no cargo. Média não faz tanto sentido. Então a remuneração de contribuição é aquela remuneração do meu cargo. Aqui não estou falando de hora extra, de indenização, de férias, da insalubridade. Não estou falando disso, estou falando do meu cargo. Então eu tenho meu vencimento base, meu subsídio, Adicional tempo de serviço, meu ATS, geralmente. as gratificações, por exemplo, que o magistério prevê, né, de regência de classe, que são coisas que estão na lei. Na lei. Exatamente. Então essa é a minha remuneração de contribuição, mais voltada para a questão da paridade, tá, gente? Remuneração de contribuição, quem não tem paridade, tudo que ele recebe e ele contribuiu, acaba sendo considerado como remuneração de contribuição. Muitas das vezes, quem está em regras que vai se aposentar por paridade, que está em abono, ou que está ainda já com o tempo tudo garantido, quando eles assumem uma comissão, eles optam por não contribuir naquela comissão, naquela gratificação, porque não é do cargo efetivo. Se não é do cargo efetivo, não vai na aposentadoria. E geralmente a visão é que você vai receber um pouco mais sem ter a retenção. Uhum. E aí fica livre da contribuição sobre aquela verba. Fica livre, que o leão vai lá e nhau. Mas é importante, assim, o pessoal ter em mente que a remuneração de contribuição ela vai ser ali todas as verbas criadas por lei, lógico, mas vai formar a base contributiva. Exato. Sobre aquilo é que ele vai contribuir, que vai ser retida ali a sua contribuição Hoje, mensalmente em cima daquele valor. Hoje 14%, né? Dos Sim, entes que sim. possuem déficit atuarial. Quem não tem déficit atuarial pode fazer a escalonada, como é no regime geral hoje. Esquecemos de algo? Não, sobre os conceitos aqui não. E importante também, só para fechar, que o cálculo atuarial ele é projetado em cima da remuneração de contribuição. Então, se eu concedo benefício com verbas que não são contributivas, ela já está fora do cálculo Total, fura no atuarial. cálculo. Exato, e fura todo o planejamento. Por isso que é muito importante que os RPPS façam controle adequado dessas verbas que estão criadas em lei com a remuneração de contribuição para reter adequadamente. Exatamente. E aí isso, uma solução tecnológica como a que nós possuímos, que é o Sysprev Web, é ideal para esse controle, porque você vai ter ali mensalmente essas contribuições sobre as remunerações de contribuições de cada segurado ali, daquele plano previdenciário. Sem da querer me RPPS. alongar, inclusive, mas me alongando um pouquinho nesse assunto, que é muito importante, porque você colocou a ferramenta. Eu tive um contato com um cliente também, e a gente estava falando sobre arrecadação previdenciária, né? Muitos acham que a arrecadação previdenciária, se eu consumir as bases contributivas e trazer, eu vou conseguir controlar a minha Já tá arrecadação. resolvido. Mas não é assim que funciona. O ideal é que a gente faça o consumo de os eventos, todas as verbas que o segurado teve naquele mês, né? Seja na folha ordinária ou uma suplementar, né? Que é a extra folha. E eu parametrizo os eventos aqui dentro do Sysprev Web, por exemplo. Então eu vou ter condição de vir encontrar aqui. Ele falou para mim que a base é X, mas com base nos parâmetros que a Previdência colocou, é Y. Pode ser mais ou pode ser menos. Sim. Pode ser mais ou pode ser menos. E a Previdência definir a regra do jogo. É X que precisa ser repassado. E não o contrário. Não, essa verba aqui tem contribuição. Essa aqui não tem. Na grande maioria, o próprio ente ali, ele define o que tem que repassar e faz o repasse global. E aí é onde não consegue fazer essas verificações. Foi muito bem colocado por você, porque às vezes lá na fonte pode ter inserido uma verba a mais ou a menos, etc. E na hora que vem para o RPP, se ele não tiver parametrizado, então ele não vai conseguir pegar. E aí fura o cálculo atuarial, fura as médias contributivas. É ruim para o RPPS, é ruim para o segurado, é ruim para todo mundo. Até observar que faltou ou que veio a mais, aí pede-se uma revisão, e aí para regularizar... Tem que fazer devolução, ou tem que cobrar depois diferença. Então é complicado.
é chatinho. Complica mais. Tá? Eu sei que não era esse o tema, mas a gente acabou entrando. Mas está relacionado, totalmente. E vamos para o quadro Agenda Coffee para encerrar o nosso Agenda Cast de hoje. Você agendou um coffee com alguém para falar um tema sobre a RPPS. Quem seria esse alguém? E que tema é esse que você gostaria de debater? Seja ele polêmico ou não? Olha, a gente já conversou sobre essas situações, né, algumas vezes aqui. Você vai ter que pensar em muitas pessoas, porque são vários podcasts. Mas assim, eu gosto muito de algumas discussões, né? E eu tenho uma deputada que eu acho muito interessante o posicionamento dela, que é a Duda Salabert, para Minas Gerais, né? E a gente sempre vai em voga essa questão, a gente já conversou de gênero, cisgênero, transgênero, da educação sexual. E eu queria um dia conversar com ela, assim, mas no sentido de que quais são as perspectivas que ela, enquanto parlamentar, vê, né, da Previdência estar de fato abraçando essa parcela da população, se ela vê a necessidade de criação de leis que diferenciem essa parcela da população, ou se é correto que a gente trate no binário no 0 ou 1, como é hoje, né? Porque eu vejo que isso pode causar algum tipo de distorção, né? Ou pode causar algum tipo de exclusão, né? Então eu gostaria muito de conversar com ela, enquanto parlamentar, né? E é uma mulher transexual, sobre essa perspectiva de visão relacionada à previdência específica, porque eu vejo grandes avanços e significativos na sociedade como um todo e na legislação civil, né? Então, no Código Penal. Mas eu não vejo isso sendo tratado na matéria previdenciária. É como se nós tivéssemos esquecidos ali. E os parlamentares geralmente ouvem a população até para ver um rumo, né, digamos assim, até para as propostas serem colocadas na mesa. Parlamentar depois aprofundar no estudo e levantar números e etc. para poder fazer propostas sobre aquele tema específico. Exatamente. Então, o meu café dessa vez seria com a Duda Salabert. Muito bem, acredito que seria muito produtivo o debate sobre o tema, como todos os debates que você se propõe a aprofundar e buscar visões diferentes para colocar na mesa e chegar numa definição, num ponto. Construção. Nosso podcast fica por aqui. Nosso primeiro episódio da série Portaria 1467. Vamos maratonar aqui. Não sei ainda nem dizer quantos episódios serão. Vai ser uma saga, né? Mas estaremos aqui toda semana debatendo esse tema e colocando na mesa as nuances envolvidas aí na Portaria 1467. Gratidão, Éder, Obrigadão, eu pela agradeço. sua participação, abrindo aqui essa série hoje. Vamos ver se você estará no fechamento dela também. Será? Vamos ver. O que vocês acham? Estará ou não estará? Tem que estar, gente. Olha, eu tenho contas a pagar. Essa série é longa, ela vai me garantir. Eu não digo nem nesse sentido. Eu digo porque estamos com muitos projetos, isso é muito bom, né? E está demandando aí muita viagem no campo. Não tem problema, a digamos gente assim. faz remoto, faz home office. Não tem problema não. Vamos mandar o Nando e o Auro lá para onde tiver para montar e fazer um podcast lá. Gratidão a você que esteve conosco até o final do episódio. Continue nessa série, com certeza trará muitos pontos relevantes, muitas provocações, muitos debates que vai contribuir muito com o dia a dia. Você que atua com a RPPS, consultoria, tem curiosidade, quer evoluir no conhecimento, fique conosco durante toda a série. E se ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga nos Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos em todas as redes disseminando o conhecimento e o tema RPPS. E para nós, o mais importante é conectar com você. Muito obrigada e até a próxima.